Olá, queridos amigos. Hoje iniciamos o estudo do livro de Hebreus. Apesar de estar situado entre as epístolas, cartas apostólicas, este livro não tem as características de uma epístola. Ele não tem a devida introdução com o nome do remetente e dos destinatários, e nem a tradicional saudação inicial, graça e paz. O autor já inicia indo direto para o seu argumento teológico, o de que Jesus é a maior revelação de Deus. Contudo, ao final do último capítulo, esta obra passa a se assemelhar a uma epístola. Ela tem uma despedida contendo um tradicional pedido de oração, versos 18 a 19, capítulo 13, uma breve doxologia, versos 20 a 21, uma boa notícia para atualizar os leitores, verso 23, o desejo e a promessa de visitá-los em breve, versos 19 e 23, e uma saudação daqueles que se encontram com o escritor. Neste livro, o autor não chama a carta de epístola, ou o livro de epístola, mas de uma palavra de exortação, capítulo 13, verso 22. Este texto foi escrito antes da destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 d.C. Isso se torna evidente em algumas passagens que dão a entender que os sacrifícios no templo ainda estavam em pleno funcionamento. Por exemplo, capítulo 5, versículos 1 a 13. Pelo fato de o nome do autor de Hebreus não ser mencionado, e pelo fato de seu estilo literário e o seu vocabulário ser muito diferente das epístolas de Paulo, a maioria dos estudiosos não acredita na autoria paulina. No entanto, há estudiosos sérios que defendem com boa evidência bíblica e histórica a autoria do apóstolo Paulo. Agora, quanto à diferença de estilo e de vocabulário entre o livro de Hebreus e os demais escritos paulinos, há uma boa explicação. Este livro, diferente de uma epístola informal, é um tratado teológico formal em defesa do ministério de Cristo no santuário celestial. Para a maioria das pessoas, é natural que os seus textos formais e acadêmicos, como sermões ou monografias, sejam bem diferentes de seus textos informais, como, por exemplo, mensagens aos amigos nas redes sociais. Isso evidencia a diferença de estilo. No capítulo 1, que é a nossa leitura de hoje, o apóstolo Paulo começa indo direto ao ponto. Cristo não foi um humano qualquer. Ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, diz o verso 3. Ele é chamado de Deus nos versos 8 e 9. O universo foi feito por meio dele e é sustentado pelo seu poder. Apesar de ter se tornado como um ser humano na encarnação, o decreto divino foi claro, que todos os anjos de Deus o adorem, diz o verso 6. Os anjos do céu, por mais poderosos que sejam, são criaturas, agentes a serviço de Deus. Mas ele, apesar de ter se tornado filho para que pudesse experimentar nossas dores, ainda é rei, e hoje está assentado à direita de Deus Pai, até a resolução do grande conflito entre o bem e o mal, como fica claro no versículo 13. Esse é só o começo deste maravilhoso livro, ou tratado teológico, a respeito do ministério de Jesus Cristo no céu. Vamos juntos para estudar e compreender este livro espetacular. Ótimo dia para todos nós.